Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus, estamos aí para a glória de Deus, né? Mais um ensinamento e mais uma pequena reflexão, edificação da palavra de Deus para a nossa vida, né? E o que eu vou falar aqui é tudo dentro da Bíblia, tá? Você que gosta de evangelizar, você quer evangelizar a sua família, seus parentes, seus amigos, escute, eu tenho os versículos anotados diretamente para essas pessoas que não são crentes, para essas pessoas que são católicas também, seja da família, seja amigos católicos, seja primos, que está na droga, que está na prostituição. Enfim, pessoas que estão afastadas da presença de Deus e pessoas que não são evangélicas. Inclui também os católicos. E você quer evangelizar, falar de Jesus dentro da palavra de Deus, pregando para aquelas pessoas, né? Levando uma verdade a qual elas não podem jamais dizer que é um julgamento. Mas sim, você vai citar versículos da Bíblia, a qual é muito importante para a salvação dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Mas antes de eu já entrar nesse pequeno estudo, que não é um estudo, mas é algo que vai te ajudar. Mas antes de ler o versículo, não, eu vou ler o versículo agora. Aproveita e já anota aí, tá? João, capítulo 3, versículo 16. Eu vou citar alguns versículos que falam sobre salvação, tá? Aí você pega uma caneta, um caderno e vai anotando os versículos. E depois você vai examinando aí na palavra de Deus. E quando você for pregar para alguém ou evangelizar, seja quem for da sua família, seja amigo, ou evangelizar no hospital, no presídio, ou em algum lugar que você vai se locomover para evangelizar, você vai ter os versículos anotados, vai guardar na Bíblia e vai ver os versículos anotados que você anotou e vai procurar para essas pessoas e vai ler. Aí o Espírito Santo vai dar a interpretação para você na hora. Lembra que quando Paulo foi preso, né? Ele ficou em julgamento. O Espírito Santo falou para ele: Paulo, não se preocupa, porque quem vai falar através da tua boca sou eu. Tu não vai pensar o que tu vai dizer, sou eu que vou dar as palavras. Então fique tranquilo, que é Deus que vai dar a palavra certa ali, colocada na tua boca, para você dizer o versículo que você leu, e o Espírito Santo vai dar a interpretação para você, amém? João capítulo 3, versículo 16, que todo mundo conhece, para aquelas pessoas que não são evangélicas, né? Ou que são católicos, que são espírita, ou que estão afastados da presença de Deus, né? Ou que são pessoas que são líderes de facção, de boca, que vende vários tipos de droga. Ok. Até para a pessoa que tem um bar, né, de bebida, pode citar para eles também. Que diz assim, João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, a gente sabe que a salvação da alma é um tema central da Bíblia e diversos versículos abordam e também enfatizando a graça de Deus e a importância da fé em Jesus Cristo. Então, alguns versículos
chave inclui essa que eu falei para você, João, capítulo 3, versículo 16. Já anota aí. Você pode ler em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Outro, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Outro versículo, 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Esses textos revelam que a salvação é um dom gratuito de Deus. Esses versículos que eu acabei de ler eu citar para vocês agora, para você anotar aí, são esses textos aqui que eu acabei de citar para vocês, revelam que a salvação é um dom gratuito de Deus, alcançado pela fé no sacrifício de Jesus e confessando como Senhor e Salvador Jesus Cristo com a sua boca. Ok. Anotem aí os versículos que eu vou citar, versículos sobre salvação, ok? Como citei para vocês já João 3,16, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, eu citei para vocês. Citei para vocês Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. 1 João capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Agora, outros versículos que abordam a salvação. Atos, capítulo 4 e versículo 12. Outro, João, capítulo 1, versículo 12. E 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 9. Veja aqui versículos que eu citei de salvação. O papel da salvação, ou seja, o papel da fé e da graça, a salvação todo mundo sabe que é um ato de fé, onde as pessoas reconhecem a sua necessidade de um Salvador e aceita o sacrifício de Jesus na cruz como pagamento pelo meu e pelos seus pecados. Então, a graça de Deus é fundamental nesse processo entre tua vida, entre minha vida, para quem aceita Ele como Salvador. Pois a gente sabe que é um presente imerecido de Deus para conosco. Não algo que se pode conquistar por mérito próprio. Então, a importância aqui de ganhar almas, além de buscar a salvação para si mesmo, a Bíblia também enfatiza, meus irmãos, que a importância de compartilhar o Evangelho e levar as outras pessoas a conhecerem Jesus é bom, é um cumprimento da palavra do Senhor. Então a salvação ela é um presente para todos nós, para todos vocês que ainda não são cristãos, que ainda não segue a Jesus, que ainda não confessou Jesus, que ainda não conhece a palavra dele e que ainda não tem a salvação. A salvação é um presente para todos e a igreja tem o papel de anunciar essa boa notícia. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 30, diz: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, a salvação é um tema central da fé cristã, como eu falei para você. Acessível a todos através da fé em Jesus Cristo. E de graça, e da graça de Deus. E a igreja é chamada para compartilhar essa mensagem ao mundo, Ainda tem mais versículos aqui que eu vou citar e você vai aí, anotando sobre salvação. Eu acabei de falar para vocês, sobre Atos.
Agora, anote aí, Atos, capítulo 4, versículo 12. Ok. Vamos lá no outro versículo. Atos, capítulo 16, versículo 31. Vamos lá em Salmos, capítulo 62, versículo 1. Vamos lá em Atos, capítulo 2 e versículo 21. Vamos lá para outro versículo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Agora um versículo que eu acho lindo para quem vai visitar o hospital, para quem vai evangelizar na casa das pessoas e para quem vai no presídio. Olha, anota aí, Romanos, capítulo 10 e versículo 10. Vamos para outro versículo. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vamos para outro versículo. Lucas, capítulo 19 e versículo 20. Perdão, Lucas, capítulo 19, versículo 10. Não é 20. Lucas, capítulo 19, versículo 10, tá? Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 9, tá, irmãos? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Lembrando e ressaltando aqui que esses versículos que eu estou citando para vocês são versículos que falam de salvação. Amém? Vamos para outro versículo. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Vamos para outro versículo. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Outro versículo. Marcos, capítulo 16 e versículo 16. Hebreus, capítulo 9 e versículo 28. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Outro versículo, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Outro versículo, Atos, capítulo 13, versículo 47. Outro versículo, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Outro versículo, João, capítulo 3, versículo 17. Outro versículo, Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8. Outro versículo, Romanos, capítulo 5, versículo 10. Outro versículo, Salmos,
capítulo 18, versículo 35 e 36. Outro versículo, Marcos, capítulo 10, versículo 52. Outro versículo, Marcos, capítulo 10, versículo 27. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 17. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Outro versículo, Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Outro versículo, João 10, 10. Outro versículo, Salmo 103, versículo 12. Outro versículo, Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Outro versículo, João, capítulo 3, versículo 36. Outro versículo, Salmos 34, versículo 17 e 18. Outro versículo, Mateus, capítulo 16, versículo 25. Amém, irmãos? Ainda tem mais outros versículos, né? Mas esses vai lhe ajudar bastante a evangelizar quem não é cristão, a evangelizar quem está nos hospitais, doente, e precisa que leve essa palavra para ele de salvação, para quem está no presídio, para evangelizar também dentro dos lares. É o principal, porque, irmão, você tem que crer uma coisa: quando você lê o versículo da palavra de Deus para pessoas que não são cristãs, a palavra me dá convicção e certeza que ela não volta vazia. Entende? Porque aí é a palavra de Deus já sendo lançada no coração da pessoa. Aí a gente sabe que na palavra de Deus, que é o Espírito Santo, que convence o homem do juízo e do pecado. Pronto. Aí Deus vai fazer a obra, porque você ali exterminou, jogou a semente. Agora quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, confessar a Jesus como Salvador é um ato de fé que envolve e que reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus e é o único capaz de perdoar os pecados e oferece salvação para macumbeiro, para feiticeiro, para pessoas católicas, para não católica, para a prostituta, para o drogado, para a facção, para os governadores, para os deputados, para todo mundo, raça, crença, religião, para pessoas de outros países. É um passo importante na vida de um cristão, marcando uma decisão de seguir Jesus Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos dentro da palavra do Senhor. O que significa confessar Jesus como Salvador? Reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador significa crer que Jesus morreu na cruz e quer te salvar. O Filho de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade e dos teus pecados.
Segunda coisa, arrependimento e mudança de vida. Implica em reconhecer os próprios pecados. Arrepender-se deles e buscar uma mudança de vida é muito importante, buscando viver de acordo com os princípios e ensinamento de Jesus na palavra. Outra coisa, confissão pública, é confessar publicamente a fé em Jesus, seja através de palavras, ações ou testemunho pessoal, demonstrando a crença e o compromisso com Ele em Cristo. A aceitação da graça de Deus é reconhecer que a salvação é um dom gratuito de Deus, né? Oferecido através de quem? Do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E que não se pode alcançar a salvação por mérito próprio, como eu falei para vocês. Então, é seguir os ensinamentos de Jesus. Agora, como confessar Jesus como Salvador? É reconhecer a própria condição do pecador. É importante reconhecer que todos pecaram e necessitam do perdão de Deus. Você que está ouvindo isso, que não é crente, ou eu não sei qual é a sua religião, você precisa aceitar o perdão de Deus através de Jesus. Aceite a Jesus como Salvador. Crê em Jesus como Salvador. É preciso crer que Jesus é Filho de Deus, que morreu na cruz pelos teus pecados, pela humanidade e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Faça uma oração de confissão em um momento de diálogo com Deus, onde se confessa a fé em Jesus, ali pedindo perdão pelos teus pecados, e aceita o Senhor como Salvador Jesus Cristo, confessando com a tua boca. Busque uma igreja. É importante fazer parte de uma comunidade de fé, irmãos. É importante você fazer parte de uma igreja, você que aceitou Jesus, onde se pode aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre a orientação do Senhor, compartilhar a fé com os outros cristãos, viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. É fundamental buscar praticar os ensinamentos bíblicos, vivendo uma vida de amor, perdão, justiça e servindo aos outros. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa pequena reflexão, esse incentivo dentro da palavra de Deus te ajude a ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor.